Olá, bem-vindos de novo ao Criatividade 4D. Nós estamos aqui hoje com o pastor Fabiano, da Cristo em Atos, que fica ali na divisa de Alphaville com Barueri, uma igreja fantástica. Eu tive nela, tive o prazer de estar nela, um mover de Deus, uma presença do Espírito ali fantástica. E inclusive a gente vai discorrer muito sobre esse assunto hoje. Eu, na verdade, sempre quis ter um pastor falando comigo por 1 hora. Não sei você em casa, mas eu acho que tem tanta coisa boa para a gente extrair, tanta coisa boa para a gente absorver, que isso vai ser muito mais agradável do que eu imaginava. Isso a gente vai discorrer aqui nos próximos minutos, talvez horas, mas a gente vai aprofundar na palavra. Vamos aprofundar na história criativa de Deus, né, que Deus moveu sobre a vida do então Fabiano e que se tornou pastor, que é um mover criativo, né, que Deus tira a gente, resgata a gente, usa às vezes os nossos defeitos, né, usa as nossas debilidades de uma maneira criativa e acaba colocando a gente numa situação, né, colocar a gente em cima de um púlpito. De repente, alguém que, né, ele fez Moisés, que era gago, se tornar talvez o maior líder, né, uma pessoa que conduzir 6 milhões de judeus, né? Durante tanto tempo, né? Então você imagina o tamanho desse líder, né? Porque naquela época não tinha megafone, né? Então e um gago ser usado no meio do deserto para conduzir tanta gente. E a gente sabe que não é fácil conduzir um rebanho, né? Então ele precisa de muita criatividade, né? Para lidar com a pessoa, para entender a sensibilidade, aquele momento, falar o que para aquela pessoa. Então eu queria que você, Fabiano, agora, por favor, se quiser se apresentar, quiser contar a sua história, fica à vontade. Muito obrigado por estar aqui. O prazer é meu, Hércules. Obrigado por me convidar. É uma honra. Isso aqui é novidade também. A gente está sempre enfrentando desafios. Eu acho que é importante isso. Isso faz parte do que Deus tem colocado na nossa vida. Na verdade, Deus é um Deus criativo, né, em todas as coisas. E Ele fez o homem também criativo, né? Então há uma criatividade muito grande aí para ser expressada aí. Vamos lá, tá? Vamos ver aonde o Senhor nos leva, né? Então, tenho 46 anos, nós estamos na Igreja de Cristo em Atos, né? Há 12 anos lá, trabalhando, cuidando das pessoas, falando do amor de Jesus. Há 20 anos eu sou convertido, minha conversão foi muito louca. Da onde Deus me tirou e o que Ele usou para me atrair foi algo muito fantástico, assim. Eu acredito que nós vamos passear um pouquinho nisso aqui. Acho que até é legal a gente começar por aqui. Por favor, tá? por favor. Bom, com meus 24 anos, eu era um jovem como qualquer um que curtia rolê, balada, praia, enfim. Tinha essa questão no jovem da década do ano 90 e vim muito forte nisso, gostava muito de rolê dessas Não tinha coisas. Tanto celular, a gente curtia mais praia, né? Não tinha celular, na verdade isso não existia, cara, não tinha. É uma loucura essa adaptação hoje, né? A gente vê os nossos filhos andar nisso. Porém, cara, eu acho que você vai procurar preencher um vazio dentro de você de todas as formas. Eu sempre fui intenso naquilo que eu fiz. Então, eu sempre tive uma questão. Se fosse para fazer um rolê, nós não íamos desistir enquanto o rolê não acontecesse, né? E não importava as dificuldades que apareciam. E, automaticamente, você vai estar envolvido com isso, você vai usar droga, você vai cair nessa vida. E quando eu me percebi, eu estava já no fim do poço, com meus 24 anos, usuário de crack, assim, num momento muito punk da minha vida. Eu tinha acabado um relacionamento há uns 4 anos atrás, onde eu tive um filho nesse relacionamento. E eu acho que isso, a droga, toda essa bagunça mais pesada, né, veio para tentar acalmar ou tirar uma dor de dentro do meu coração, entendeu? Mas eu não tinha nem noção disso, não tinha nem ideia disso. E chegou um momento que quanto mais você se envolve com isso, mais preso você vai ficar. E os laços vão se fechando ali, as coisas vão piorando, a credibilidade você não tem mais, o valor, se você deixa de ser amado, você deixa de ser, você se amar mesmo, né? Então, eu passei por isso, fiquei 8 meses assim no crack, foi um período curto, mas intenso, aonde que realmente, assim, eu deixei de viver. Minha família me amava, eu tinha muito carinho dos meus pais, sempre tive apoio. Minha mãe chorou muito por mim. Através disso, minha mãe se converteu e ela começou a buscar a Deus, né? A família, ela tinha ela era meio
espírita, católica, tinha essa miscigenação dentro da família. E aí minha mãe foi onde ela se converteu, começou a orar e você sabe como que é mãe, né? Eu fiz muito minha mãe sofrer. Ou seja, a sua dor fez sua mãe se converter. Isso. Para sarar a sua dor. Ela foi buscar uma saída, foi buscar algo e aí Olha foi onde ela encontrou Jesus. Né? Olha que maravilha. Mas até então, para mim era fogo de palha, que minha mãe estava de graça e não queria nada sério ali. Porque uma coisa que a minha mãe ensinou pra gente desde pequenininha é que a gente não podia negar Jesus. Tipo, tinha que crer em Jesus, tá? Mas acreditar em Jesus e conhecer a vontade de Jesus é algo muito diferente. Você chega em qualquer lugar que se tenha temor a Deus ou tenha um conhecimento de Deus, as pessoas vão falar, creio. Mas e a vida de verdade é o que vai dizer realmente dessa fé, se ela é verdadeira ou não. Se não é da boca para fora, né? Falar é muito fácil, né? Falar eu te amo é muito fácil, né? Se você chega, você vai em qualquer lugar hoje, vai num bar, num boteco, num prostíbulo, numa boca de tráfico, e você fala assim, vocês, eu quero fazer uma oração por vocês, eu quero, Deus está aqui, quer abençoar vocês. Eles abaixam a cabeça, eles têm um respeito, eles têm um temor. Então, eles têm uma consideração, porém, até que ponto essa consideração? Não passa desse primeiro, fica presa ali na primeira camada da cebola, não penetra. Não entra, entendeu? Então, todo mundo fala bem de Deus, todo mundo tem um conceito de Deus. Beleza. E então, eu tinha isso. Então, minha mãe falava, olha, não negue Jesus por nada na sua vida. Eu falei, bom, então, eu já sei que a única coisa para eu ir para o céu é não negar Jesus por nada, é não dizer... Então, eu tinha isso convicto dentro do meu coração. Porém, eu nem sabia qual era a vontade de Jesus, eu não conhecia. E aí as coisas foram dificultando. Chegou um dia, comecei a ter alucinações por causa da droga, tipo, situações do tipo, eu achar que ia ser morto, ia ser preso, e você começa a se envolver, você vai um abismo chamando outro abismo, sabe? As coisas vão ficando pior e pior, e, cara, você perde o controle. E eu perdi o controle nesse momento. Um dia a gente teve uma discussão com alguns traficantes, eu e meu irmão veio comigo, meu caçulinha, ele andava comigo, 5 anos eu sou mais velho que ele, e ele veio comigo nessa bagunça, nas drogas, enfim, e a gente teve um desacerto, e nesse desacerto houve uma palavra tipo, ou você arruma o dinheiro para resolver essa situação, ou hoje até meia-noite é teu horário. Caramba. E aí nesse momento eu falei assim, cara, então... Eu nunca tive maldade dentro do meu coração. Sabe uma coisa engraçada? Que eu nunca tive a coragem de bater em alguém para tirar sangue, para machucar. Sim. Eu sempre tive uma questão assim bondosa, sabe? Longanimidade era uma coisa que está dentro do meu caráter. E eu não sabia que isso era algo da minha personalidade, né? Mas eu achava que isso era um defeito meu. E eu até pedi em algumas rezas assim para Deus tirar isso de mim, porque eu você anda com pessoas ruins, se você for bom, você... O bonzinho vai dar mais certo. Sofre naquele ambiente. E aí, nesse dia, eu tomei uma decisão, falei, vamos fazer o seguinte, então antes é melhor eles irem embora do que a gente, né? Falei pro meu irmão, vamos arrumar um esquema, um revólver, enfim, tudo isso. Uma loucura, cara. Loucura. Bom, conclusão, Deus, de alguma forma, se moveu naquele momento. E não deixou acontecer, ele conseguiu... arrumar uma maneira da gente resolver a dívida. Eu tinha uma Kombi, um amigo falou, precisando de um carreto, e eu fiz esse carreto, consegui aquele valor naquela noite, ainda sobrou dinheiro para usar droga naquela noite. E aqui que começa assim, a minha história de transformação. Eu não gostava de crente, para mim crente era um hipócrita, que eu tinha muitos amigos crentes, e eles... Era uma coisa na igreja, saía da igreja, era rolê comigo. Quantas vezes eu fiz eles fazer coisas erradas. Então, para mim, era uma falsidade. Só eles tinham aquela, sabe, essa arrogância, tipo, nós vamos para o céu, vocês vão para o inferno. Tipo, mas fazendo tudo errado, mesmo assim eles acreditavam que ia para o céu, mesmo nada refletindo na vida deles. Então, mas na verdade, o crente de verdade, ele realmente é convicto disso. Eu vou para o céu. Não estou dizendo nem na questão deles me humilharem ou quererem ser melhor que eu. Estou dizendo numa posição de um cristão que acredita em Jesus,
ele tem isso convicto a salvação dele. E a pessoa que está... Mas mesmo quando ele não vê, você que cuida e cuida de várias ovelhas. Certo. Mesmo quando a pessoa não se enxerga, que ela não vê o mover, ela não vê o caráter de Cristo Sim. sendo... Ela não está refletindo o caráter de Cristo. Sim, Ela continua com todos os mesmos defeitos. Ela só aceitou, E foi mesmo assim ela batizada. acredita. E ela acredita mesmo. Então ela não está lendo a Bíblia, né? Porque a Bíblia é clara sobre sim, isso, sim, né? sim, A sim, porta é estreita. Sim. Então, ou seja, ela precisa... existe uma direção, existe passos que você precisa dar. rejeitar para você poder A caminhar. velha carne não enfim. pode mais. Se você Isso. foi... Você precisa passar pelo batismo do fogo, né? A velha carne tem que ser... batismo no fogo. Ela precisa ser abandonada, Purificar né? aquilo que está errado dentro de nós. Então, e aí eu tinha essa rejeição. Só que quando resolveu todas essas coisas naquela noite, nós paramos, eu e meu irmão paramos em frente de casa para usar a última droga que tinha. E de repente veio um filme na minha cabeça. Eu olhei para o portão assim, isso eu lembro, isso não sai do meu coração. Eu olhei para o portão e veio um filme, eu no colo da minha mãe, sendo amado por ela. E eu comecei a ver meu crescimento, a minha família. Mas foi rápido, foi uma coisa assim, loucura. E eu caí em si assim, eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu falei, foi, eu acho que um momento de sanidade ali que eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? E nesse momento eu olhei para o céu e falei, Deus, me tira dessa vida. Me tira dessa situação. Só que é o seguinte, Deus, vou ser sincero, eu não quero parar de usar droga não, eu gosto. Cara, fiz isso. Você só olhou para o céu e falou, Fiz me isso, tira disso. Fomos dormir, segunda-feira, normal, trabalhando, semana. Só que na terça, assim, ali no decorrer da semana, eu percebi que aquela minha rejeição em relação ao cristianismo, ao crente, tinha sumido. E uma vontade de ir na igreja, cara, diferente, começou a brotar dentro do meu coração. Olha isso. Tipo, Uma oração. E aí eu liguei pro meu amigo, que era os crentes que eu desandava. Falei, cara, preciso que você me leve na igreja. O cara nem acreditou. Falei, você na igreja? É. Falou, não, quinta-feira a gente vai. Aí chegou na quinta-feira, ele faltou, ele não foi, falhou. E eu, com aquela vontade de ir pra igreja, chega no domingo, usando droga, mesmo não mudou nada. No domingo, eu fui para um rolê, e aí tava no rolê, usando droga, só que nesse dia eu não usei o crack, não tinha, o rapaz tinha cocaína lá, eu não gostava de cocaína, e eu usei cocaína nesse dia. Ele colocou, tem cocaína? Eu falei, então vai. Acabei, cheirei, tô saindo do rolê, esse meu amigo crente me encontra no mesmo momento. E falou assim, era umas 3h30, 4 horas da tarde, falou, vamos pra igreja, cara. E eu de bermuda, chinelo, regata. Falei, pra igreja, cara? Assim, acabei de usar droga, mano. Falou, não, mano, vambora. E eu senti de ir, falei, cara, vamos. E estávamos indo ali na região onde você falou, né? De Barueri, na entrada da Alphaville, a igreja lá na Araguaia, no Alphaville, era mais ou menos uns 6, 8 quilômetros. E a gente ia na caminhada, no rolê. E nisso, nós saímos na rua assim, parou um outro amigo meu, onde você está indo? Na igreja. O quê? Você na igreja? Não acredito. Entra aqui no carro que eu vou te levar. Olha isso. Então, aí aqui você começa a ver Deus agindo. Movendo, né? Você podia desistir no meio do caminho, Sim, mas não, peraí, vou pôr o motorista aí pra você não garantir. Ele tem noção de tudo isso, cara. Ele tem noção de tudo isso. E aí, chegamos na igreja, era um culto atrás do outro, nesse ministério que a gente chegou, e eu não sei de nada, não manjo nada de igreja, não tô sabendo nada. Meu amigo falou, não, vamos esperar acabar, e a gente já entra, né? E tipo, faltava 10 minutos, 5 minutos, tava fazendo apelo, pastor, alguma coisa desse tipo. E eu, beleza, ficamos lá de fora. Começou a chover, parece loucura. Ele falou, não, vamos entrar, vamos sentar aqui no fundo. Umas 800 pessoas na igreja, sentamos no fundo, e o pastor, Deus está te chamando hoje, né? Né? Falando dessa forma, e eu, quieto. Aí, o meu amigo, crente é fogo, né? Deu uma cutucada, assim, vai lá aceitar Jesus, cara. E, cara, aí isso matou meu coração. Porque, de novo, eu lembro da minha mãe falando, você já tem Jesus.
Só que eu não tinha noção do que era aquilo. Aí eu falei para ele assim, cara, por isso que eu não gosto de crente. Mano, eu já tô aqui na igreja com você e você fica falando que eu tenho que aceitar Jesus. Eu já tenho Jesus, cara. Falei para ele, né? E fiquei quieto. Na hora que eu fiquei quieto, eu senti algo no meu coração dizendo assim, pô, o cara tá te ajudando e você tá sendo mó arrogante com ele. Né? Colabora. Amolece teu coração aí, né? Beleza, eu senti isso. Fiquei olhando pra frente. O pastor de novo, nossa, assim... Olhando praticamente olhando pra sua Deus cara. Deus tá te chamando hoje. Vai. Aí esse meu amigo de novo, cara, ele não se intimidou. Acho que é muito legal isso. Ele veio e tocou em mim de novo. Falou, vai lá, meu. Nós somos 4 amigos. Desses 4 amigos, assim, que eram os amigos mais chegados de infância. Só você que não é crente, cara. Ele falou, né? Aí eu virei pra ele, Hércules, no ouvido dele, falei assim, irmão, eu uso droga, eu me prostituo, eu bebo, eu fumo, eu não vou parar com isso. Como se eu soubesse o que eu precisava deixar para ser crente. Você confessou ali. Eu falei no ouvido dele, cara. Meu, o pastor, ele estava muito longe de mim. Ele não ouviu isso de jeito nenhum. Ele estava muito longe. Pensa, Nólia vai na igreja, em que lugar que ele assenta? No primeiro banco? De jeito nenhum. Lá no último, escondido, atrás da árvore ainda, lá, do vaso que tiver lá. Pô, o cara apontou na minha direção e disse assim, pois eu te quero assim, bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo, porque eu vou cuidar de você. Olha isso. Olha isso. Hércules, nessa hora, um fogo, uma espada, um amor tão grande entrou dentro do meu coração, cara. Era algo que há anos eu não sentia. Que maravilha. Algo que eu tinha esquecido quem eu era como uma pessoa. E nesse momento, Jesus entrou numa coisa, minhas pernas. Pensa, eu era. De 10 palavras que eu falava, 10 era palavrão. Era gíria, era algo sem valor. Mas nesse momento, no estado que eu estava, cara, jamais eu ia chorar. Ainda mais na frente dos outros. É uma coisa que. Na maldade, ali nesse ambiente. E a cocaína deixa você total acelerado. Você precisa estar bem duro do seu coração. Você cauteriza essa questão de o homem que chora é homem fraco. Né? Eu me emociono com isso. Sim. Mas nesse momento, cara, minhas pernas começaram a andar. Um choro começou a entrar dentro. Porque eu recebi algo que há 25 anos eu não sabia o que era aquilo, amor, cara. Não sabia que esse amor era desse jeito. Que maravilha. Eu não sentia-me importante, valorizado, sabe? Tudo isso entrou no meu coração, sabe? Ele olhando, Deus olhando para dentro de mim, visitando o meu coração, dizendo, eu te amo, cara. E aí eu entendi que aquilo era a minha oportunidade. Era a minha chance de agarrar aquilo e falar, cara, eu preciso disso. Nisso eu começo a andar, quando eu percebo, eu tô lá na frente do culto, lá na frente da igreja, diante de todo mundo, chorando, cara, eu berrava, mano, e chorava, e aí eu não via mais ninguém, eu e Jesus, e vendo ele me tocando, e ele me abraçando, eu tinha abstinência do crack, pra você ter uma ideia, só de falar no nome me dava dor, me dava angústia, ira, enfim. Eu fiquei tão intenso naquele momento que o pastor queria terminar o culto. E ele falava assim, amém, amém. E tipo, eu não tô nem aí do amém. Meu, eu tô no maior ápice ali com Jesus. Só sei que 2 caras me pegaram e ergueram eu no colo, assim, nos braços, e me levaram para trás da igreja. Quando chegou lá para trás da igreja, meu, tinha uma galera se batizando. Olha isso. Uma galera se batizando. E tipo, o cara olhou para mim e falou, você quer se batizar? Eu falei, eu quero, cara, eu quero. Como não? Eu quero sair disso aqui, não quero perder isso por nada. Nisso, eu tava com um maço de cigarro, dei o meu maço de cigarro pro meu amigo que me levou, pus a bata, foi lá, batizo em nome do Pai, do Filho, fui descer as águas. E assim, na hora que eu saí, a abstinência sumiu. Olha, purificou. Meu coração mudou, cara. Purificado. Meu coração mudou, mano. Eu não sei se você reparou, mas a sentença de morte
que o traficante te deu, ela aconteceu. Tanto é que você, no momento mais tenso da sua vida, sem saber que ia ter ou não, ia continuar ou não naquele dia, você simplesmente se depara com o filme da sua vida. Sim. É isso que acontece quando a gente vai morrer. Quando a gente todo mundo relata isso, você relatou isso vivo. Sim. Você relatou isso vivo. Olha a criatividade do Senhor agindo em você, ele te matou naquele momento, você morreu e renasceu um pastor. É verdade, cara. E foi uma loucura, meu, que doideira. E aí eu me batizei, saí das águas lá, aí eu peguei meu amigo e falei, dá meu cigarro aí. Aí ele falou, meu, você se batizou agora, cara. Eu joguei fora. Ele falou. Ótimo. Aí eu falei assim, por isso que eu não gosto de crente. Quem falou que ia cuidar de mim foi Deus, não você, cara. Muito bom. Meu, pra você ter uma ideia, passou um cara fumando na hora na rua, eu já, truta, dá um cigarro aí, que não sei o que, saí fumando. Cara, nesse momento começou uma loucura na minha vida. Por quê? Eu tava já 1 ano e meio namorando com a minha esposa, atual hoje, e, cara, tava terrível no relacionamento, eu não tinha relacionamento. Eu era terrível, a mãe dela odiava eu. E nesse exato momento também, essa situação estava perdendo já ela, e eu sabia o valor que ela tinha. Ela era uma mulher diferente das outras mulheres, né? Ela não era uma mulher, por mais que era uma jovem de 24 anos, mas eu conhecia, ela era diferente, porque eu tive muitos relacionamentos e não via verdade, não via fidelidade, não via essa questão, e nela eu enxergava, mas isso não foi suficiente, porque as drogas, a mentira, estava tudo ali, né? E aí eu saí de lá e eu liguei para ela. Eu lembro isso, cara. E nós não estávamos bem. Na verdade, foi uma semana ela não queria me ver. E eu liguei para ela e falei, e aí, tudo bem, Natasha? Ela, tudo. Eu falei, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, ela, o quê? Eu falei, virei crente. Quando eu falei virei crente, ela falou, você é um safado, mano. Tá usando até agora Deus pra me convencer. Eu falei, não, eu tô falando sério. Eu virei crente. Ela fala, quando ela conta esse testemunho, ela fala que a minha voz era outra, as palavras começaram a desaparecer, as palavras do mundo, e as palavras novas, né? Como Deus faz. Ele nos tira do mundo, né? Nos faz se assentar aos príncipes, coloca um novo cântico em nossas bocas, né? Então essa coisa louca começou a acontecer da noite pro dia. Cara, assim, eu falei, preciso conhecer esse Deus. Agora eu preciso te conhecer. Vou mergulhar na palavra. Meu, eu comprei uma Bíblia desse tamanho de grossura, bem dourada. Porque o que acontece? Eu voltei, no dia que eu voltei batizado, os meus amigos, as situações, tudo estava no mesmo lugar. Sim. Eu tinha que encarar aquilo ali. Seu desafio continuava. Não mudou nada. Mudou o meu coração. Sim. Mas a realidade que eu vivia não mudou nada. Tava tudo no mesmo lugar. Para você ter uma ideia, eu não gostava de usar pouca droga. Se fosse para usar pouca... Você falou que você era intenso em tudo, intenso, né? Até nisso. Então tinha que ser de gramas para cima. Quando eu chego em casa nesse dia, um rapaz lá, e aí, vamos dar um rolê, mano? Eu falei, não, mano, tô legal, cara. Tô bem. Aí o cara, não, mano, eu tô com 15 aqui, vamos lá. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu aceitei Jesus, mano. Aí ele olhou assim pra mim, você? Beleza, então. Foi embora, sabe? Então, eu precisei... Aí eu vi que isso funcionava, falar que eu tava com Jesus. Eu vi que isso assustava as pessoas. E funcionava pra você também, né? Era uma afirmação sua. Sim, eu continuava afirmando pra mim o que eu queria. Sabe, Hércules, eu fiquei com muito medo de voltar. Uma coisa que eu não deixei de lado, tipo... Cara, Senhor, como é que eu faço para não voltar mais para aquilo? E aí foi onde eu entendi no meu espírito, né? Que a presença do Espírito começou a fazer parte da minha vida agora. E eu comecei a entender que eu precisava ouvir a palavra. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Cara, qualquer um que começa a estar em contato com a palavra, ouvindo a palavra de Deus, é inevitável uma transformação na vida dele.
duas coisas vão acontecer. Ou ele rejeita consciente daquilo que é verdade, ou ele se entrega para a verdade. E eu entendi isso, cara. Eu falei, bom, eu preciso ir para uma igreja. Tinha uma igreja pequenininha lá no bairro lá. E eu falei, vou para essa igreja aqui, vou ficar aqui. Deus, então foi o seguinte, a minha parte é eu estar aqui. O resto é com o Senhor. O Senhor falou que ia cuidar de mim. Então eu não vou me preocupar com o resto. Tanto é que eu deixei de fumar 15 dias depois. Que é uma outra história muito louca também. Pô, cara, Deus fez muita coisa assim no começo da minha conversão. Coisa sobrenatural. Eu pensava, tô com vontade de comer um chocolate. Mano, alguém parava na minha frente. Ô, quer um chocolate? Coisa de louco, assim, eu não entendia. 5 dias depois, era meu aniversário. Ou seja, do motorista, o chocolate, tudo que você começava a pensar, começava a se realizar. Tudo que você pensava, estando de acordo com Deus, né? Tudo que você pensava, sim, tudo claro, bem. claro. É um sentimento, não era eu quero droga, veio o cara com 15 gramas. Não, né? Não. Mas as pessoas falam que... Eu falei muito disso antes de ser convertido várias vezes. A gente permite ser enganado, né? O problema do ser humano... Ele gosta. O ser humano gosta de ser enganado. Por causa do desejo dele, né, cara? Então ele se sabota, né? Exatamente. Ele vai fazer isso. E aí... Só pra você ter uma... Eu quero contar assuntos aqui, cara, que é verdadeiro, que é do nosso cotidiano. Que maravilha. Entende? Por favor. Aí, por exemplo, eu namorava a Natasha, eu liguei pra ela, tudo bem. Qual que era o namoro do mundão? Meu, tudo liberal, cara. Nós tínhamos relacionamento, enfim, não tinha impedimento nenhum. Porque somos livres. Você sabe disso. Sim, você teve 25 anos e 24 anos. E aí, cara, o que aconteceu? Era meu aniversário. E ela foi para casa, a gente estava mais em paz, porque ela estava vendo a minha transformação. E beleza. Aí todo mundo foi embora, fui levar. Ela falou assim: agora é o nosso momento. Íntimo, né? Hércules, não conseguia, cara. Olha isso. Algo dentro do meu coração estava dizendo assim, não é legal. E eu ficando triste. Eu estava sentindo, hoje eu tenho conhecimento disso, porque eu estava sentindo o que o Espírito Santo estava sentindo. Cara, sabe, há uma fusão, mano. Quando você se entrega a Jesus e o Espírito dele começa a ser um com você. Você começa a se sentir mal com o que... Às vezes eu tô fazendo algum esporte, no esporte você solta muito palavrão, e eu ouço palavrão, cara, eu erro o ponto. Machuca. Machuca. Sim. Eu falo, caramba, isso tá me incomodando, eu não consigo mais, assim, tem algo dentro de mim que e antes era tão natural ouvir, né, a transformação não incomodava. Não incomodava, o seu ouvido estava aberto para qualquer coisa, e tudo bem, né? Uma coisa que é interessante, e eu sempre falo para os membros, para os nossos irmãos e apoiando as pessoas, que é o seguinte: muitas pessoas elas vêm com um estado condenado, depois que aceita Jesus, está caminhando com Cristo, e ela, pastor, eu não me sinto digno, eu não me sinto isso, porque eu tenho errado nisso, tenho errado naquilo, não consigo mudar isso. Sabe, na verdade, só do ser humano já não concordar mais, porque eu falo assim, quando você pecava, você sentia isso? Não sentia. Então, cara, isso é a prova que Deus está com você. Se alegra, cara. O problema é se você chegasse para mim e falasse assim, olha, eu pequei, tô gostando, né? Você entendeu? Então, faz parte do processo. Né? Essa fusão. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, essa fusão. Tem uma fusão, né? Tem, cara. De espírito mesmo. Isso. É porque Jesus fala assim, como eu sou um com o Pai, vocês são um comigo. Olha isso. Não tem como separar isso. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso, do tipo, então você é igual a Cristo, que não sei o quê. Não, cara, não é isso. É que Ele, em toda a sua glória, escolheu fazer isso, se tornar um conosco. E então, fomos lá, eu e minha esposa. Ela falou, você virou. Eu falei, eu só não rola. Não dá certo. Ela não era cristã, né? Não era. Ela gostou da sua transformação. Mas ela não era. Aí, pra você ter uma ideia, eu me converti em setembro, ela foi se converter em dezembro. Tá.
Aí, meu, começou loucura, começou tudo isso. Eu indo pra igreja, eu só ia pra igreja. Coloquei um adesivo na Kombi enorme, sou caretas, droga bar. Os caras da quebrada falaram assim: e aí, meu, o que é isso aí, irmão? Eu falava assim, irmão, é agora, é só isso aí, vambora, vamos pra Jesus, mano. Sair dessa vida. E comecei a fazer isso. 15 dias depois, eu entro na igreja, numa outra igreja, num culto de jovens, com meu cigarro, de bermuda. Aí não mudei nada. Porque eu entendi muita coisa na minha conversão na questão da liberdade que nós temos em Cristo. Sim. Porque geralmente as pessoas querem mudar o que é fora. Aparentar que... E o que tem que ser mudado é dentro. Não tem como. Sem dúvida. Então, mas há uma preocupação de mudar o que está fora. Não, porque você tem que parecer. Não, cara. Você tem que ser. É diferente. Né? Aí, eu chego na igreja e o cara pregando uma ministração de oferta e ele falava sobre a parábola do jovem rico, que diz, olha, você tem que vender tudo que você tem, dar para os pobres e me seguir, para você ganhar a salvação. E eu, cara, eu ouvindo aquilo, eu falava assim, eu quero isso. Só que eu não tinha nem o dinheiro do ônibus. Eu falava, Deus, o que eu tenho que te dar? Eu tinha um óculos escuro, e aí eu falava assim, e o cara falava assim, é 100 mil. Eu falava, cara, 100 mil, mano? Não tenho nem nada. Sabe essas igrejas que vão... Eu acho interessante, porque olha a criatividade de Deus, mano. As pessoas vão usar de uma forma errada a palavra de Deus, até mesmo para usurpar ou enganar as pessoas, tá? Mas Deus, para aqueles que têm um coração sincero, ele pega aquilo que está sendo enganado e ele transforma em algo bom. Ele aproveita até o momento ruim para passar algo, passar mensagem para você. É que nem aquela mensagem lá, quero ver... a pessoa, o diabo fala para a pessoa, quero ver se aquela crente lá vai obedecer a Deus, quero ver se Deus é na vida dela. Aí ele chega lá e fala assim, ó, trouxe um presente para você, uma cesta básica aqui para você, e ela abre a porta, obrigado, que não sei o quê. Aí ela falou assim, mas foi o diabo que mandou dar, né? Que mandou trazer para você, né? Aí ela falou assim, quando Deus manda, filho, até o diabo obedece, entendeu? Então, excelente, não tem errado, né? Acabou o cara, né? Falou assim, pô, e daí que é o diabo? Quem Deus mandou, acabou. Então, assim, eu tava ouvindo essa mensagem e o cara insistindo, não, você tem. E eu falava, mas é o óculos, então vou dar o óculos. Peguei e dei o óculos pro meu irmão. Meu irmão queria, dei para ele. O cara não parava de falar, não é isso, Deus tem mais. Deus quer 50 mil. E foi abaixando. Chegou no 1.000, chegou nos 500, chegou nos 100... Chegou nos R$2, cara. Quando chegou nos R$2, eu fiquei, tipo, triste. Porque eu não tinha para dar nada ali. Não tinha mesmo. E eu tava ouvindo Deus falando, você tem. Olha. Você tem. E eu tive um momento assim de extravasar e fiz assim, não tenho, Deus. Pus a mão no maço de cigarro, cara. Quando eu pus a mão no maço de cigarro... Cara, mano, começou, é isso. Olha. E tipo, eu falava, não, Deus, meu cigarro, cara. Tem que deixar. É verdade, isso aqui tem maior valor pra mim. Peguei um envelope, coloquei um cigarro, um isqueiro, fechei, a mulher passou a salva, coloquei lá dentro. Nunca mais fumei. Os seus 100 mil estavam ali. Esse era o seu 100 mil, a sua poupança, sim, onde você depositava seus momentos diários. Foi, cara, foi coisas assim, de louco acontecendo. Muita coisa louca. Que show. Eu trabalhava numa empresa de comunicação visual e eu ganhava muito bem lá, na época. Só que eu não via fruto daquele dinheiro. Então, e era um lugar também que eu fazia os esquemas, que eu fazia um monte de bagunça, sabe, eu me envolvia nisso, não era um cara legal, gente boa, e é a conexão, resolve aqui, faz ali, tem uns esqueminha aqui, enfim. E Deus falou para mim assim, eu vou te tirar daqui. Aí eu peguei e falei, tá bom, Senhor. Mas isso ele já estava falando com você através de pastores ou tocava seu coração? Não, meu coração. Seu coração. Meu coração. Você sabia que você ia sair dali.
Às vezes a gente... É interessante porque a gente fala assim, como é que Deus fala com a gente? Que loucura é essa, né? E às vezes você quer ouvir ele falar, você não consegue. Mas tem sentimentos, tem coisas que você fala, cara... Entendi. É isso. Entendi. Eu antes de montar esse podcast, estava tocando muito no meu coração. Antes dele querer que eu falasse da criatividade dele. Foi tocando por meses. Tocando. Eu comecei a escrever, parava, escrevia, parava, até que num culto, um pastor que eu nunca tinha visto, porque ele estava substituindo outro pastor que estava numa conferência. E ele estava falando de outro assunto, que não tinha nada a ver com o que eu estava tratando. E ele apontou para mim e falou assim, e você que está trabalhando isso, sobe aqui também. Porque ele estava abençoando as pessoas que estavam cuidando de um certo assunto. Ele olhou para cima e falou, e você que está falando disso especificamente, apontou para o meu lado, vem aqui. Sabe quando você olha para o lado, olha para o outro. Então, assim, e eu tive 3 confirmações. Né? Então, acaba, né, e foram muito impactantes. Então, ele vai dar um jeito, né? A maior dificuldade nossa, eu acho que para entender a voz de Deus, é anular o homem racional. Porque, querendo ou não, ainda tem... Ele está aqui, ele vai ser transformado, que é o corpo nosso, né? Essa questão da realidade dessa terra. E deixar ele de lado. Porque Deus está falando conosco a todo momento. A todo momento. Na verdade, nós andamos manifestando ele. Eu acredito muito nisso. E aí, nessa empresa, o que aconteceu? Eu peguei... E eu senti isso, que ele ia me tirar dali. E no outro dia, assim, um cliente chegou lá e falou, cara, tô precisando de um funcionário com teu perfil. Quanto você ganha aqui? Aí eu falei, quanto que eu ganhava? Ele falou, cara, mas eu não consigo pagar isso para você. Eu falei, quanto você pode pagar? Tipo, eu ganhava 5 mil. Ele falou, só posso pagar um salário mínimo, R$500 na época. Eu peguei e falei na hora, assim, tá fechado. Abri mão. De verdade, eu não sei como, mas quando eu fiz essa transição, eu não tinha condições nenhuma. Meu nome sujo, tudo bagunçado, cara. Pensa um cara bagunçado, era eu. Deus começou a mudar tudo. Com R$500 eu consegui fazer o que eu não fazia com... Sobrava. Consegui até juntar dinheiro para nós casarmos, eu e minha esposa. Olha. E aí nós casamos no dia 20 de dezembro, 3 meses depois da nossa conversão. Uma outra coisa que nós fizemos, muito interessante, nós fizemos um voto de santidade na questão da nossa virgindade. Porque, cara, um tabu e um trauma é quando você tem muitos parceiros na vida, e aí você quer alinhar esses dois lá na frente, e fica uma coisa horrível, os sentimentos, e o inimigo usa muito dessas coisas para atormentar pessoas. Sim. E eu falei, Senhor, nós tivemos muitos relacionamentos, nos perdoa. Mas hoje eu quero ser só dela, e ela a mesma coisa, falou da mesma forma. E então a gente fez um voto e o Senhor nos tornou virgem um para o outro. Eu acredito nisso espiritualmente. Você renasceu, quem renasceu isso. Ficou virgem até o casamento. Foi. E aí, cara, e assim, nós casamos, Deus preparou tudo. Antes da gente casar também, a mãe dela não queria, por nada, eu namorar. Minha sogra, sabe, foi mó punk mesmo. E nós estávamos namorando escondido. Nesse período do cigarro que eu entreguei, desses milagres, tudo acontecendo muito rápido, né? E eu tinha uma coisa no meu coração assim, cara, não tá certo, mano. Eu não posso continuar esse namoro. E eu sou apaixonado, e naquele momento eu era muito mais apaixonado. E eu saí de um culto e eu falei para Deus, Senhor, eu não vou sair, eu vou sair daqui hoje, vou definir já isso, porque entre ela e o Senhor, eu escolho o Senhor. Aí virei para ela e falei, vamos terminar. Sua mãe não quer, e eu acho, Deus não quer isso, a gente tá errado, a gente tem que honrar os pais. Cara, tipo assim, aonde que eu li isso? Eu não li. Não veio um pastor virar para mim e falar assim, você tem que fazer isso. Cara, eu tava sentindo isso. Eu quando eu decidi casar com a minha esposa, eu passei por alguns momentos turbulentos. Na verdade, no dia que eu pedi ela em casamento, a primeira coisa que ela falou para mim, ela olhou e falou assim, você tá preparado? Eu falei, mas eu tô preparado, porque ela já era cristã de berço, ela já tinha todo o conhecimento, toda a bagagem, uma presença do Espírito Santo absurda na vida dela. E ela falou, você tá preparado? Preparado para quê?
Preparando para quê? Ela falou assim, o lado oposto, o maligno, vai se levantar. Deus tem uma obra na sua vida, uma obra na minha vida. E a nossa obra junto é muito forte. E o lado maligno não quer a gente junto. Ele vai se levantar. Falei, chamou, eu sou Hércules, bicho. Sou Hércules. Vem em mim. Eu falei, vem em mim. Poxa, ela pegou, mas deu no meu calcanhar de Aquiles, mas deu com uma pedrada no meio do calcanhar de Aquiles. Porque ela começou a discutir com a minha mãe sobre a festa de casamento. Eu nem queria festa. Eu já tinha saído tanto do mundo que eu não queria celebração. Porque eu sabia que se eu fosse celebrar, eu ia ter que chamar todo mundo do mundo. Porque ainda não tinha todos os amigos, né, novos, renovados. Eu ia ter que convidar todo mundo que fez parte de uma vida desregrada. Claro, tinha os amigos, famílias maravilhosas, amigos de infância. Mas também tinha aquelas turmas, todo mundo que ainda estava vivendo da festa. Né? E eu tinha vivido muito da festa. E aí ela pegou no calcanhar de Aquiles e chegou um dia tão bravo, eu estava tão bravo, e as duas discutindo no telefone, eu fazendo um call com as duas, eu desliguei o telefone assim, eu estava na estrada vindo para cá e a minha igreja era ali na Lapa naquela época, eu sempre vinha pela Marginal Pinheiros e eu não sabia pela Marginal Tietê para aquela igreja, e aí eu coloquei no GPS, eu estava falando com Deus, eu falei, Deus, eu não vou casar mais se você não falar o nome dela no rádio. Eu tô lá, parará. Vire à direita na rua Soraya Moya. Deus é fantástico, cara. Deus é fantástico. Show. Ele é demais. Demais. Assim, como que pode acontecer nesse exato momento, né? Essas coisas. Cristo ciência, né? Então, e aí... Eu peguei... Onde que eu parei agora? Que maravilha. É muita coisa. Da minha esposa, né? Esposa, minha sogra. Terminei. Saí da igreja e terminei com ela. Ela não entendeu nada, cara. Que loucura é essa? Você tá louco? Falei, não, a gente tem que fazer as coisas certas. Entre você e Jesus, falei pra ela, vou ficar com Jesus. Cara, você não me tirou de onde ele me tirou. E eu não queria perder aquilo. Eu tinha maior medo de voltar para aquilo. Eu sabia que eu sem ele, eu ia voltar. Ia cair, ia virar, ia voltar. E aquele ponto da morte, você ia voltar naquele segundo antes da morte. Não, eu sabia que não ia viver muito, eu sabia de tudo isso. Parecia que tudo fez um download e eu entendia tudo isso. E eu não queria sair daquele lugar, da presença dele. Não quero, e não sei, são 21 anos. E nesses 21 anos eu não falo isso para minha glória de jeito nenhum. Eu sempre fui dependente dele, sempre estive com o meu joelho dobrado, no sentido assim, a tua vontade. Mas nunca tive um desejo tipo de falar, Deus, vou desistir, vou parar de ser crente. Não. Aí a gente passa pela nossa... A gente é forjado, né? A gente passa pelo nosso deserto e vai continuar passando até o fim da vida e não tem descanso. Né? E eu queria no seu... Agora, como que você teve chamado para pastor? De onde que veio isso? Porque é uma coisa te tirar do mundo, glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, né? Casar, mas tem uma outra etapa gigante, né? Agora você não só vai ser tirado do mundo, como agora, sabe aquele motorista que eu coloquei para você? Agora você vai ser o motorista de muita gente, é você que vai guiar muita gente. Como que foi isso? Então, eu não tinha pretensão nenhuma sobre isso, né? Aí que aconteceu? Minha sogra deixou a gente namorar, eu decidi, ela permitiu, a gente casou, e minha sogra começou a falar assim, eu só acredito que você está transformado daqui 10 anos, porque para mim você é um drogado e ainda vai pisar na bola com a minha filha. Eu olhei para ela e falei, você tem todo direito e razão, me perdoa por isso não me doía e eu vou provar para a senhora. E isso me fortalecia, havia aposta no bairro para ver quantos tempos eu ia voltar de novo à bagunça, né? Interessante. Isso só me fortalecia. As pessoas olhavam para mim e... vai durar muito tempo, não. Só me fortalecia. Chegou um momento que eu tive uma oportunidade, eu tive sempre um sonho de ser engenheiro, né? E chegou um momento que eu tive uma oportunidade de ser esse engenheiro. A minha esposa, ela trabalhava ela é funcionária do Estado e teve um programa da família, ela conseguia colocar uma vaga e o próprio Estado pagar a faculdade na época, enfim. E eu tive que escolher,
porque ia tomar muito meu tempo, trabalho, estudo à noite e final de semanas na escola, durante o período da faculdade. Eu poderia fazer isso e eu fui falar com Deus, Senhor, o que eu faço? Faço a faculdade ou não? Porque eu ia deixar de ir para a igreja, eu ia deixar, porque não ia dar tempo, não só nos domingos à noite, de fazer, porque eu queria fazer a obra, eu queria fazer as coisas, sabe? Eu queria ajudar as pessoas, eu queria levar para as pessoas o que eu recebi, né? Até hoje eu faço isso. E eu falei com ele falou assim, olha, o que você escolher, eu vou estar com você. Se você escolher a faculdade e o seu trabalho, tá, você vai ser um engenheiro, vai ser um pai de família, vai ter minha bênção, você vai para o céu e vai dar certo. Mas eu tenho uma proposta diferente. Eu tenho a obra, a missão, uma entrega pro chamado que eu tenho para você. Eu entendi isso, não sabia nem o que era esse chamado, não tinha nem noção. E nessa hora eu sabia de uma coisa, que eu não poderia escolher um e depois ficar pensando no outro. Eu tinha que entregar. E eu escolhi o chamado, eu escolhi a igreja, eu escolhi servir o meu pastor, eu escolhi servir as pessoas lá. E começou. E nisso, um dia um pastor lá, através de uma revelação, me chama e fala assim, olha, Deus tem um povo para você. Você vai ser um pastor. Eu não tinha nenhuma pretensão nisso. Até o pessoal na igreja, na época, ela tinha a mania de dizer, do tipo, você fica aí querendo ser pastor, essas coisas, não aceite isso não que rejeite isso. E eu falava assim, cara, eu nem vou me preocupar com isso, né? Essas brigas que o pessoal tem de ter um nome, pá. Eu não precisava disso. O que eu precisava de Jesus me deu lá atrás, acabou, cara. Ele me limpou. Isso eu sou grato pro resto da vida. Sou devedor pro resto da vida para ele. E aí ele falou isso, falou, fica firme, que daqui 4 anos Deus vai te levantar. Isso já fazia 2 anos já que eu estava em conversão. Eu era diácono dentro da igreja, já, eu e minha esposa. E aí ele falou isso. Não dei muita atenção para isso, não tinha nenhuma pretensão nisso. Passou um ano. Eu fui numa igreja em Osasco, totalmente distante. As pessoas não me conheciam lá. Estou na porta lá, adorando a Deus. O presbítero levanta, fala assim, irmão, qual é teu nome? Fabiano. Deus me manda você ficar firme, porque eu vejo o cajado na tua mão, a palavra na outra, certo? E uma multidão atrás de você que eu não consigo enxergar. Que maravilha. Fica firme que daqui 3 anos ele vai te levantar. Aí eu comecei a falar, 4, exatamente um ano. Depois, 3. 2. E aí os pastores falam que Deus fala 3 vezes, não fala mais que 3, né? Às vezes o judeu tem muito disso, né? O meu foram 3 vezes, então se cumpre, né? Se cumpre, não tem algo que, né, na Bíblia que fala exatamente isso, porém, geralmente é isso, 3 vezes, né? Aí, eu fui para uma igreja em Itanhaém depois de um ano. E sabe, Deus não falava comigo. E eu falava, pastor, por que Deus revela a todo mundo e não revela para mim? E ele falava, porque você tem um chamado, você precisa aprender a ouvi-lo. Ele fala direto com você, você não tem que esperar dos outros. Abre a Bíblia, vai ouvir ele falar com você. Passou um ano, estou numa igreja em Itanhaém, culto, o cara revelando todo mundo, sabe? Bem pentecostal a igreja. E nada de falar comigo. Eu falava, cara, não vai falar comigo? Meu Deus do céu. O cara já ia dar a bênção apostólica. Eu falei, tá bom, Senhor, não tem problema. Eu sei que o Senhor é na minha vida, obrigado. Glória a Deus. Quando eu terminei de falar isso, o cara dando a bênção apostólica, ele para a bênção apostólica e fala assim, ei, você achou que Deus não ia falar com você, né? A promessa que ele te fez vai se cumprir daqui a 1 ano. Aí, cara, falei, bom, é isso. Então, o que eu tinha no meu coração? Eu tinha no meu coração, porque assim, Hércules, eu comecei a descobrir o poder de Deus na nossa vida. E o que nós podemos fazer através
do poder de Deus. Libertar as pessoas, expulsar demônio, curar, falar em línguas, os dons do Espírito, revelação, enfim. E eu falei, cara, eu quero isso. Eu comecei a buscar isso. Lógico. E na igreja que eu tava não tinha isso. Ela não era pentecostal. Não, era uma linhagem mais batista, presbiteriana, misturado ali. Um pouco de assembleia, tinha um pouquinho da assembleia, mas era mais pro lado estudo, uma linha mais fria. Pra você ter uma ideia, eu não batia-se palma, não fazia nada na igreja. Mas Deus começou a usar muito a nossa vida. Como eu queria ajudar as pessoas, acabava o culto, os pastores iam embora. E eu ficava lá, eu, minha esposa e mais um casal de amigos, cuidando das velhinhas, das irmãs, orando por elas, fazendo roda de oração, essas coisas. E aí começamos a ver milagres acontecer, as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito lá, começaram a acontecer essas coisas doidas. Ou seja, acabava o culto tradicional, começava o pentecostal. O que aconteceu? A igreja tinha 40 membros quando nós começamos. 4 anos depois, 5 anos depois, 800 membros. Olha isso. Só que era uma igreja muito antiga, uma igreja tipo de 30 anos, mas estava pequenininha. O que aconteceu? Os pastores que estavam no passado foram embora para igrejas grandes, igrejas de renome. Quando viu que a igreja ficou grande, eles voltaram. Uns 15 pastores voltaram assim para a igreja. A igreja estava grande. Mas até aí, irmão, eu não tenho problema. Nunca me importei, sabe, as picuinhas, essas coisas. Nunca mudou meu coração, nunca incomodou, nunca tive um problema de rebeldia, chamar a atenção. Eu era uma pessoa que estava ali, cara, fazendo, servindo e pronto. Era para Jesus que eu estava fazendo, então não importa. Cara, quantas... Se é para uma pessoa, se é para 1000. Quantas situações eu fui treinado ali num fogo ali, tipo, humilhação, sabe, para ver se você desobedece, para ver se você reclama, se você briga. Cara, beleza, vamos embora. E aí eu achei que eu ia ser um pastor dessa igreja. Não tinha problema nenhum. Aí um certo dia, os pastores, não o pastor presidente, né, mas os pastores chamaram eu e mais um presbítero e falaram assim, a partir de hoje vocês não vão mais orar por ninguém aqui. E isso exatamente no período dos 4 anos. Aí eu falei, poxa... Proibiu, fechou a porta, mas acabou... Mas por que nós não vamos orar? Não, porque vocês têm que ouvir não. Só para vocês aprenderem a ouvir não. Mas quando que vocês falaram não e a gente desobedeceu? Você não está entendendo, Fabiano? Vocês só não vão orar mais pelas pessoas, é a ordem. Tá. Aí o presbítero conhecia mais Bíblia do que eu. Ele virou assim, não, mas a Bíblia diz... que se você tem alguma coisa contra um presbítero, você precisa apresentar a prova. E um desses pastores era um delegado civil, né? Esse cara deu um tapão na mesa, pá, bravo. E falou, você não está entendendo que vocês têm que obedecer? É só isso. Aí, cara, nós fomos para casa, eu comecei a orar, falei, Senhor, eu vou dar uma resposta. É isso que o Senhor quer? E o Senhor falou, sai. E aí pede a bênção, sai em obediência, não tem problema nenhum. Eu vou te mostrar um lugar. Saí. Pedi a bênção, agradeci. O que aconteceu? Nisso, fiquei 2 anos procurando igreja. Não parava de ir, meu medo ainda estava lá. Eu, minha esposa e minha filha. Toda segunda, terça, quarta, eu tinha uma necessidade, eu estava procurando. Precisava. Você está procurando espaço para montar uma igreja ou uma igreja para seguir? Uma igreja para seguir. Tá. Né? E aí, para toda denominação que você imagina, eu fui. Mas chegava lá, era bênção, era maravilhoso. Só que o Senhor não confirmava. Não é aqui. Não é aqui. Um dia, depois de 2 anos, eu tive muito cuidado para não rachar a igreja. Sabe, não tirar pessoas por causa da minha saída. Então, eu me isolei de todas as pessoas daquele lugar para não ter fofoca, para não ter quem está errado, quem está certo. Passou 2 anos, começamos a fazer uma irmã pediu para a gente orar na casa dela. Uma daquela igreja antiga? Não. Uma pessoa que a gente conheceu nesse período. Tá. Você não quer fazer uma oração aqui em casa? E a gente foi. Começamos a fazer oração. Na outra semana ela queria de novo, aí já tinha 10 pessoas. Quando a gente percebeu, nós tínhamos 10 casas
E com 10 pessoas, umas 100 pessoas já, e a gente orando todos segunda e terça na casa dessas pessoas. Aí tiveram a ideia, vamos fazer um culto numa garagem, todo mundo. E aí começou a surgir. Só que aí eu conheci uma pessoa que ela veio para essa igreja e ele veio com más intenções. Eu era um menino na fé, eu não tinha noção, não tinha nem a ideia, não era nem pastor, não era nada, eu só fazia isso. E ele encostou, eu falei, o cara vai ser transformado. Eu não concordava muito com algumas coisas, mas ele vai ver em mim, vai ser transformado. Eu acredito nesse poder, né, de transformação. E a gente começou, e de repente, quando a gente percebeu, nós estávamos com uma igreja chamada Casa Favorita. Que legal. Né, começamos ali, mas você não era nem pastor. Um dos pastores dessa igreja, que eu saí, ele virou para mim e falou assim, ó, Deus está me incomodando para te ungir pastor. Aí isso 2 anos depois. Nesse período. Depois dos 2 anos. Depois dos 2 anos. Isso. Eu falei, tem certeza? Ele tenho. Amém, então vamos embora. Eu já estou fazendo isso, estou cuidando das pessoas. Aí foi onde eu fui ungido pastor, certo? Só que, como eu fiz uma aliança sem querer com esse presbítero, o que aconteceu? Cara, não ia para frente, meu. Não. Eu falava, Deus, como que eu resolvo isso? Não vai, eu não concordo com o que esse cara está falando. Nós nunca brigamos, nós nunca discutimos, sempre se respeitamos. Eu falei, eu preciso de sabedoria, Deus, né? Que é essa questão que Deus nos dá a criatividade, né? Sim. Cara, eu estou passando um dia na frente da loja do pastor, que eu era, do pastor presidente. E o senhor falou, vai conversar com o pastor presidente daquela outra igreja que eu tinha saído. Quando eu cheguei lá, ele ficou mó feliz de me ver, sabe? Ô, Fabiano, eu nunca tinha, depois que eu saí, nunca mais tinha contato com eles. Ele falou, Fabiano, legal, que não sei o quê, cara, que você quer entrar pra cá, não sei. Falei, pastor, eu tô com um problema. Tô com um problema com fulano de tal, tá acontecendo isso. Ele virou assim, ó, Fabiano, primeira coisa, eu quero reconhecer, me perdoa, porque eu errei lá atrás. Sabe, eu ouvi os homens, eu não devia ter ouvido os homens, e eu tomei uma atitude errada, que se eu pudesse voltar no tempo, eu era outra atitude. Hoje eu tenho maturidade para entender isso. Falei, pastor, amém, né? Glória a Deus. Puxa, isso foi um alívio para mim, porque, querendo ou não, ainda tinha um peso assim, será que eu poderia obedecer mais um pouco, né? Será que eu podia permanecer mais? E ele falou assim, ó, é o seguinte, quem te deu essa igreja hoje? Eu falei, foi Deus. Então, se Deus te deu, ele te dá de novo. Entrega. O que a Bíblia diz? Se teu inimigo pede para andar 1 milha, ande 2. Se ele pede a capa, dê a túnica. Então, esse rapaz quer a igreja, dá a igreja para ele, dá tudo para ele. Porque eu procurava outros pastores e eles falavam assim, não, Deus te ungiu, você é o pastor, vai lá e põe ele no lugar dele. Mas isso não entrava no meu coração. A sua longanimidade estava imperando também nesse momento. Sim, isso. Você trouxe ela desde sempre, era seu. Uma coisa que é natural. É natural, é natural isso. E aí, e quando esse pastor falou assim, ó, porque eu falei assim, cara, eu vendi um carro para montar a igreja. Eu não tinha, só tinha o meu único carro que eu tinha. Eu vendi para falar, eu comprei cadeira de plástico, um sonzinho ali e pagar o aluguel. Mas eu falei, pastor, mas e as coisas? Ué, se Deus te deu, Deus te dá de novo. Você não está falando para mim que foi Deus que te deu? E as pessoas? As pessoas nunca foram suas, é de Deus. Aquilo entrou no meu coração, falando, é isso. Saí de lá, dobrei o joelho na minha casa e mais uma vez. Eu falei, Jesus, eu entendi. Aí ele falou assim, você dividiu a glória que eu derramei sobre você, que era só para você usar. Eu falei, mas eu não sabia, eu fui um menino, o senhor me perdoa, me dá a chance de novo. Eu chorei esse dia, cara. Que maravilha. Chorei. Sabe que ele tá me tocando agora, porque pouco antes de montar esse podcast, pouco antes, eu recebi um telefonema de uma pessoa, e é complexo tudo que eu tô fazendo, tem um livro, tem um monte de coisa misturada. E eu recebo um telefonema de um facilitador. Parece que estava tudo montado, tudo perfeitamente encaixado. Dali eu ia lançar um foguete. E de repente parou tudo. Eu travei, minha criatividade travou, as coisas não andavam, eu precisava acabar o livro, eu precisava publicar algo, eu precisava chamar as pessoas. E eu vi que eu fiquei ali preso, mas foi um mês só. Mas eu fiquei preso nesse um mês, porque Deus me levantou para isso. Sim. É você. Vai ter problema? Claro que vai. Sim. Óbvio que vai.
E que bom que vai, né? Tá te fortalecendo, tá te forjando, tá te purificando. E, cara, sua história me fez refletir sobre isso. Legal. Gratidão de novo. Que bom. É muito bom. E aí eu peguei, eu tô lá, eu orei, peguei o caixa da igreja, tinha uns 3 meses de aluguel lá. Sabe, foi muito difícil. Não foi fácil. Sempre pouquinho. Mas sempre Deus fazendo. E aí eu peguei, fui lá na casa desse pastor que estava comigo, né? Falei, ó, seguinte, Deus falou comigo, eu não sei para onde eu vou, não tenho lugar nenhum, vou ficar em casa, mas a igreja é sua. Eu só quero que você deixe eu dar uma benção pro pessoal lá, só dar um aviso, uma despedida. Tá aqui o aluguel da igreja, todos os itens que tem lá é seu. Tinha acabado de comprar violão novo, teclado, tava, tudo é seu, tudo pago. É só você tocar, cara. Você é um moleque, você é um menino. Eu falei, irmão, não dá para explicar o que Deus está fazendo, tá? Entenda que é de Deus. E aí eu fui lá, falei, ó, queridos, tô saindo, não tenho lugar, não quero ninguém me acompanhando. Ajudem o pastor aqui, fortalece ele precisa da ajuda de vocês. Tanto é que tem a igreja até hoje, ele tá com a igreja, tá indo, tá caminhando, legal. E eu, saí fora. É a segunda vez que você deixa no altar, né? Você deixou o maço de cigarro, agora você deixou uma igreja inteira. Foi, cara. Porque não era essa igreja. Ou seja, não é... Deus ele não age no objeto. Não é 100 mil, não é o que ele quer, né? Aquela passagem das moedas, né? É o que você tem. Né? E aquilo que você tinha era tudo. Você tinha colocado sua vida, sua fé, né? Seu tempo. E você, de novo, entrega no altar. Agora, literalmente, entrega o altar. Né? Uma coisa que foi muito complicada era o meu medo de... Porque eu virei pro pastor um pouquinho antes de sair daquela igreja, eu falei, pastor, eu sou novinho na fé. Eu acabei de sair das drogas, o senhor vai fazer isso comigo mesmo? Ele falou assim, ó, não feche as portas, porque você pode precisar delas abertas. E foi nele, de novo, que eu fui, que ele falou, entrega. Cara, mas foi muito de Deus, trouxe muita paz. Aí, o que aconteceu? Cara, Deus sempre foi muito específico, com data comigo. 4 anos, me levantou pastor, mas do jeito que eu não imaginava. Para mim era só ele falar, olha, você agora é pastor, vai para tal igreja em tal lugar ali, cuida lá. Esse é maravilhoso isso. A sua imaginação, né? Da minha maneira, assim, Deus. Isso. Eu vou estar numa congregação que já tem ali, sei lá, umas 1.000 pessoas, 2.000, vou me colocar ali dentro, vai funcionar, olha que maravilha. Isso, né? Já era. Já tá pronto. Não, mas, cara, é do zero, vai lá, e você vai ter que começar. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui para casa, comecei a fazer com a minha família, um culto de domingo de manhã, na minha sala. Nisso, minha esposa ela é professora, chamou alguns alunos para vir, veio 2 alunos, e ninguém. Para não falar ninguém, 4 pessoas da igreja que nós estávamos me ligou e falou, não, eu vou ficar aqui. Eu falei, eu não tenho lugar nenhum para ir, eu vou ficar em casa. Se vocês quiserem ficar em casa, vamos ficar em casa. As 4 pessoas vieram e nós começamos. Nisso veio um pastor, um dia, amigo meu, entregar um recado, falou, ó, Deus mandou te dizer que daqui 3 meses, tudo que você entregou, Ele vai te dar em dobro. Ele não sabia de nada. Que é isso. Eu falei, amém, beleza, glória a Deus, tá, fechamos. Que não seja 2 maços de cigarro. Não seja isso, pelo amor de Deus, glória a Deus. Aí, o que aconteceu? Meu Deus, certinho. Aí nós montamos uma empresa, Deus me deu uma empresa. Cara, Deus fez cada coisa comigo, louca. Que legal. Na empresa, eu produzia faixas, banners e fachadas de empresa. Até hoje existe essa empresa, é do meu irmão, hoje é só ele que toca. Visão Comunicação, tá lá fazendo as coisas lá. Aí, eu cheguei do trabalho, cheguei da rua, tinha um bilhete. Assim, faça uma faixa, né, uma ordem de serviço. Mudamos de endereço para a rua tal. Quando eu olhei o endereço, era um lugar que eu tinha uma pretensão de ter, que até eu passei um dia e falei assim, nossa Deus, se a nossa igreja fosse aqui, né? Porque nós já estávamos na casa, né? Se fosse aqui seria bom. Não, mas aqui é a igreja tal, né? Perdão, Jesus, pela minha inveja pela igreja. Não é isso, Senhor, não tenho nada disso. E era realmente a igreja, cara. Aí eu liguei para um amigo meu que era da igreja e falei, por que vocês estão mudando? O
Fabiano, Deus abençoou a gente está indo para nossa sede própria, nós estamos saindo do aluguel, que não sei o quê. Eu falei, tá livre lá? Posso ir para lá? Pode. Aí fomos. Um salão 2 vezes maior do que a gente estava. Uns amigos meus que não são crentes me ligaram falou, tô sabendo que você está montando na igreja, eu quero doar as cadeiras. Me doou. Começa a mover. Doou as cadeiras, agora era de plástico as cadeiras, aí tudo almofadado agora. 2 vezes mais, né? Veio a cadeira mais. E veio com almofada. Era retroprojetor, data show agora, som, ficou lindo a igreja, cara. E do jeito que Deus falou, em 3 meses ele fez daquele jeito. Que é isso. E aí essa é a Atos, cara. Agora que nós estamos há 12 anos, né? Que já maravilha. Multiplicamos ela cresceu. Mas assim, de verdade, eu não vejo a multiplicação, a quantidade de pessoas com o que Deus está fazendo de qualidade, mas eu vejo ali... A transformação é mais importante, que uma seja transformada. Então, agora, queria entrar num assunto que para mim, assim, mexe muito comigo. Se você perguntar para mim qual que é o programa que você mais gosta, hoje não estou falando só do mover espiritual, não estou falando só da presença de Deus que é sentida nos cultos, mas a inteligência que existe na seleção dos versículos, na conexão que eles têm. Eu fico às vezes analisando, cara, como é incrível você... Porque eu já li, já devorei a Bíblia várias vezes, mas eu não... Assim, o dom, né, eu diria, do pastor, que tem de enxergar a conexão com o Novo, com o Antigo Testamento, com um profeta, com outro profeta, de uma história, sabe? E aquilo tudo faz um sentido final. Como que é esse seu processo criativo? Porque toda a minha vida eu busquei os caminhos criativos das pessoas, né? Então até os maiores gênios da humanidade eu fui estudar o caminho dele, né? Eu me dediquei a isso, eu realmente estudei, li os livros, li os estudos sobre as mentes mais brilhantes, e acompanhei, dei aula, fui estudar a mente. Eu ficava nas agências que eu trabalhava com os grandes criadores, grandes criativos, e eu ficava observando o que eles estavam lendo, o que eles estavam vendo, o que eles consumiam, como que era o dia deles, o que eles comiam, como que eles respiravam, o que eles andavam. Cara, eu fui fazer de tudo, fiz de tudo para entender os caminhos criativos. Mas esse caminho criativo não é imperceptível, é algo muito além, né? Eu queria que você me explicasse da onde vem toda essa inspiração, como é que é isso em você? Eu acho que eu não consigo explicar exatamente como, mas é uma coisa que a gente precisa ver. Quando nós lemos a Bíblia, do início ao fim, ela está ligada. Ela tem uma única razão. Cristo, centro de tudo. Ela é cristocêntrica. Então, do começo lá, em Gênesis, você vai ver Cristo, e em Apocalipse, no final, Cristo, no meio, Cristo, tudo representando Cristo. Por exemplo, no começo, Deus ele é o Verbo, né? O João pega aí no Novo Testamento, ele é o Verbo, estava com Deus, o Verbo era Deus. E aonde que ele está lá? Aí, façamos o homem. E disse Deus, haja. Olha Jesus aparecendo, o haja, né? O Verbo e o poder do Espírito ali. Então, você vê toda ela conectada. Você vê o tabernáculo, por exemplo, a forma que Deus dá para Moisés, o desenho do céu. Moisés tem a revelação de como é o tabernáculo, a adoração, enfim. E ele pega a forma que Moisés ordena as 12 tribos estarem em volta do tabernáculo. Se você olhar numa visão acima, num plano acima daquilo, você vai ver a cruz. E o centro da cruz é onde está ali a presença, a arca da aliança. Então tudo está representando Jesus. Ela está ligada do começo ao fim. Cara, isso dá nó na cabeça das pessoas. Sabe, Hércules, é difícil a gente entender Deus. Porque se o homem conseguisse colocar Deus dentro da cabeça dele, Deus seria pequenininho, não seria tão grande, né? Não tem como. Cara. Então, eu acredito assim, no começo foi muito difícil. Porque existia muito... As pessoas querem entender Deus de uma forma humana. Então, vamos dizer, qual é o segredo para que você ore e o milagre acontece?
Qual é o segredo para você ter uma revelação da palavra para que ela venha fazer efeito na vida das pessoas? Qual é o segredo? Como é que tem que fazer para você orar ou pedir algo ou fazer algo para que você seja próspero, para que aconteça um milagre de multiplicação dos pães, para que, sabe, tudo isso. Cara, o ser humano começa a querer descobrir e colocar métodos... Racionalizar coisas para que isso aconteça. E, cara, é um sem fim, é uma coisa que você não vai chegar a lugar nenhum, porque Deus não vai deixar, não é que ele não vai deixar, não tem como. Na verdade, se nós entendermos a realidade, e isso eu descobri depois de maturidade, de muito tempo, cara, eu já tenho tudo. Tá tudo aqui. Então quer dizer que o seu culto tá todo aí dentro. Tudo que você vai falar ali já foi plantado dentro de você, é isso? Eu acredito. Não, acredito não, porque isso se reflete, né? Porque agora que você sobe ali e vem com... E você, claro, você se preparou, você leu, você estudou, mas a hora que tudo vai se conectando de uma maneira que passa a mensagem que você tem que passar para aquela pessoa naquele dia que tá ali. Então, aí que legal. Como que eu posso trazer para você? Fugiu da minha cabeça aqui o que eu queria colocar, mas só para a gente entender assim. Quando Adão foi feito, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, certo? Sim. Adão e Eva já tinham tudo o que precisavam. Tudo. E a grande mentira que o inimigo usou é gerar no coração de Adão e Eva a dúvida que ainda estava faltando alguma coisa. Então, o que eu aprendo com isso? Se hoje eu tiver dúvida que está faltando alguma coisa, olha, eu vou ser falho, porque eu vou começar a colocar o meu eu. Eu vou começar a dizer a minha forma de ver. E eu deixo de fluir naquilo. Então, de eu entender que está completo, eu fluo. Natural. Deixa fluir. É a famosa presença de espírito. Você está ali, está com ele presente. Aliás, eu busquei, né? De onde que vem isso, né? Porque a presença de espírito... Bom, você teve presença de espírito. As pessoas usam isso como uma expressão comum até. Elas jogam a esmo, né? A presença de espírito. Toda pessoa que é criativa, que saiu de alguma situação vexatória, às vezes num debate, às vezes numa briga, e tem a presença de espírito. E eu tentei buscar na história, né? Dei um Google... hoje um GPT, e não veio. Veio devaneio sobre isso, mas eu tenho certeza que veio lá dos primórdios da igreja primitiva, onde elas já viam as pessoas que estavam ali em cima, né, tendo presença de espírito para trazer a palavra, para poder se livrar de situações. E agora, como é uma parte mais criativa do podcast, queria que você me falasse, você está lá com a palavra preparada, está tudo fluindo, e de repente, pum! Acontece, um cara levanta, grita, alguém queima a lâmpada. Já aconteceu alguma vez com você? Sim, sem dúvida. Conta alguma aqui. Eu quero essa presença. Como é que você reagiu? Uma coisa do tipo, quando você faz uma frase, não é para ninguém falar, e de repente alguém fala, você tem que usar de sabedoria ali para poder lidar. Mas, por exemplo, eu preparo um sermão e eu pego e ponho aquilo que eu tenho sentido no meu coração. Aquele dia, de um assunto que está bem atualizado, situações que eu ministrei a alguém, uma coisa que aconteceu no trânsito, no meu dia a dia. Então, como dá uma evidência maior para aquilo, eu fico meditando naquilo, falo, isso aqui é legal, vamos trazer esse assunto. Senhor, o que o senhor acha disso? Eu acredito que ele está comigo, ele está me dando ênfase nisso, e eu vou lá e faço o script disso. Então a sua inspiração vem da percepção do seu dia a dia. Isso. Depois você filtra através do espírito para saber se está... Faço um script. Eu oro, Senhor, tenho sentido isso no coração, estou te apresentando, vamos embora nisso aqui. Porque senão eu vou ficar com muita dúvida. E falam para mim, quantos milhares de assuntos tem na Bíblia? Sim, absurdo. Então eu preciso ter uma posição. Eu e Jesus somos um. Ele está falando comigo. É preciso entender isso. Somos um, ele está falando comigo e eu vou andar nisso. Amém. É benção, isso aqui está apontando para ele. Não está saindo fora da Bíblia, né? É claro,
todos esses meus sentimentos, essas impressões, elas precisam apontar para a palavra, elas precisam, não pode ser contra, não pode em criar uma Bíblia a mais, aí não vira. Não. Então não quero nem entrar nesse ponto, só quero entrar no ponto do seguinte, tá apontando, é isso aqui. Então eu monto um script, pego alguns versículos que apontam para aquilo, que o contexto está dentro daquilo, né? Conecto tudo isso. Mas quando eu chego na hora lá, existe uma coisa que eu chamo da liberdade do Espírito. Então, ele me leva para onde tem que ir. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar com uma mensagem de amor, e querendo falar de amor para as pessoas entenderem de amor, e eu lá brigando com o Espírito, porque ele estava querendo dar mais uma exortação. Olha. Então, dentro do meu, começou uma guerra. Eu saía pensando comigo. Eu ficava assim, eu pensava assim, peraí, Espírito Santo, é amor. Mas eu estou sentindo dureza no meu coração. Por que eu estou sentindo dureza? E aí você começa a ter essa luta. Então eu aprendi com ele que eu preciso deixar ele mudar aquilo que eu estava querendo fazer. Então você precisa estar sensível a isso. Você está sensível. Essa é a presença de espírito sutil. Uma fala de Jesus é o seguinte: eu só faço o que vejo o Pai fazer. Entende? Então a gente precisa perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo aqui? Me deixa ver. Tenho que ter convicção de que essa minha fala com ele não vai ser aquele, não, você não precisa saber dessas coisas ou não. Não, ele não vai responder assim. Ele deseja se revelar a nós. Ele deseja mostrar para nós o que ele está fazendo. É vontade dele isso, está na Bíblia. Então eu entendo que é vontade dele, e quando eu falo, Senhor, me mostra, eu descanso e fluo, não fico resistindo mais dentro de mim, só ando. Deixa fluir. E deixo ir. Então, assim, já aconteceu não comigo, por exemplo, uma vez um pastor estava pregando, e chegou um bêbado na igreja, e ele sentou na cadeira lá, e o pastor pregando. E de repente, o bêbado apontou para o pastor e falou assim, ó, isso que você está falando é verdade. Mas você não é verdade, não. Cara, o pastor continuou pregando. Você entendeu? Mas, pô... Nossa, isso... É uma coisa assim... É um peso. Entende? Eu vejo... Cara, eu não acredito que o diabo falaria isso se não tivesse um motivo nisso, entende? Então, é muito... É louco, é muito... Uma coisa que tem que ser na hora que está acontecendo. Às vezes você tem uma criança chorando, né? E aí ela tá berrando e você não pode ficar nervoso com aquilo, mas você pergunta, o que está acontecendo, Senhor? Será que isso aqui tem a ver com alguém aqui? Aí você dá um ensinamento, olha, a gente deve amar, a gente deve ter paciência. Então, você usa as circunstâncias para trazer exemplos, para trazer... Você torna aquilo algo mais real, mais vivo. É muito legal, porque um dos programas que eu mais gosto de TV são aqueles que levam os atores ao extremo da interpretação momentânea. Naquele momento ele agora você tem que interpretar um cachorro chinês que fugiu de uma... Cara, e começa naquele momento, eles recebem o script e eles têm que interpretar. Então eu gosto muito. E às vezes eu vejo muito disso, né? Que a palavra está indo para um lugar, mas algo... Ele sai, ele volta. Eu presenciei uma de um bêbado e o pastor teve uma presença de espírito impressionante. Ele conseguiu pegar a situação e trazer a pessoa para a palavra dele e conduziu de uma maneira assim, um maestro. Mas assim, às vezes a gente quer dar uma palestra, eu dei muita palestra, e a gente pega um script, né, e vai na palestra. E se perde alguma coisa, uma vez eu estava num grande evento, né, eu estava palestrando e os slides se perderam, a pessoa que estava coordenando slides alterou tudo, eu estava falando de uma, veio outra, e eu fiquei perdido, né? E aí tive que parar tudo o que estava acontecendo e voltar e falar assim, bom, gente, eu vou tocar sem slide e deixei fluir, né? E deixei fluir. Mas deixou a criatividade fluir. Deixei a criatividade fluir, porque você começa a se deparar, né? Eu acho que assim, se você tá ali,
se você tem o dom da palavra, né? Se Deus te deu o dom da oratória, deu o dom da palavra, se você tem que deixar a criatividade fluir, né? E eu percebo isso, que todo pastor é um criativo, porque ele nunca segue o script. Né? Não dá. Não dá, né? Você sempre Nunca vai ser, cara. E aí você fez 20 versículos, às vezes você pula um, você volta, você tem que dar ênfase num, você sente no seu coração que aquilo que as pessoas se conectaram. Né? Eu ficava muito tenso com isso, entende? No começo. Porque a gente não quer errar, a gente tem um zelo, enfim. E eu aprendi a lidar com isso no sentido assim, não deixei o orgulho tomar conta do meu coração, não tenho essa questão do perfeccionismo elevado, tipo, não tenho problema nenhum em dizer, olha gente, eu acho que eu estou falando besteira aqui, vamos voltar de novo do começo. E eu uso desse reconhecimento de que eu posso errar como um ensinamento que todo mundo diz, nós estamos iguais aqui. Né? É isso que eu acho que eu uso em meu favor, né? Cara, hoje eu já sei. Assim, eu tenho esse sentimento, é natural, acontece, eu tenho mais paz para fazer isso. Tô indo, de repente, cara, eu tô vendo que não tá indo, que não tá entrando. Eu paro, o senhor tá querendo, a gente vai para outro lado aqui, gente. Vamos falar disso, vamos falar daquilo outro. Tem que... Eu preparei... eu preparei isso, mas não é isso que nós vamos falar. Isso é intimidade, tanto com Jesus, quanto com o seu público. Verdade. Seu público sabe, olha, gente... Acho que tem gente aqui precisando ouvir isso, não aquilo, porque está me tocando aqui o coração. Gente, o nosso tempo aqui tá chegando ao fim. Falei demais. Não, maravilha, maravilhoso. Mas a gente tem que entender, se mover do quarto D, né? Que eu chamo de criatividade 4D, justamente é o D de Deus. Porque até o 3D a gente vai na força do homem. Claro que sempre com o dom e com o que Deus preparou para nós. Mas o quarto D não vem de nós, vem de cima para baixo. E você percebe esse 4D todo culto que você vai. Se você estiver sutil, você vai perceber, se você estiver com a frequência ligada no pastor, você vai perceber quanto ele alterou do que ele precisava fazer, quanto que ele estava sutil, quanto que o espírito ele deixou mover. Então a presença de espírito, que é algo que eu espero que alguém ache e publique aqui para mim, né? Comente aqui, aonde foi a primeira vez que se falou de presença de espírito, para mim é exatamente isso, é a presença nos pastores do espírito, que é a criatividade de Deus para que o pastor consiga conduzir qualquer situação, consiga sair de qualquer situação. E o nosso maior mestre nos deixa uma presença de espírito brilhante na passagem de dê a César o que é de César, né? Quando ele é confrontado com a moeda, né? Então, a gente sabe que essa presença de espírito, ela tem que ser merecida, a gente tem que buscar a criatividade 4D, o 4D vem de cima para baixo. Obrigado, pastor Fabiano, obrigado pela sua história enriquecedora, esse renascimento, esse filme que passou na sua mente, esse momento de transição, a morte que te foi decretada, que fez renascer uma pessoa que muitas pessoas vão seguir. Sigam o pastor nas redes sociais, a gente vai colocar aqui o seu Instagram, quem tiver lá por Alphaville, ali, Barueri, puder ser abençoado na Cristo em Atos, vai lá, temos aqui uma grande história de vida que se Deus quiser e quer muito, vai te usar gigantescamente. Obrigado. Amém. Obrigado você, obrigado por tudo aí. Estamos à disposição. Bora, tamo junto. É isso. Valeu.